Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero sempre dar as boas-vindas a vocês que vêm assistir, que vêm participar, muitas vezes deixando mensagens ou perguntas, tanto no YouTube da Vibe Mundial, como do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, e também a você que pode estar nos seguindo e ouvindo no Instagram, Café com Sexologia. Você sabe também que pode assistir, ouvir, na verdade, em todos os streamings de áudio. Vai lá para o Spotify, nós estamos lá, está dirigindo, atravessando a cidade, pode estar ouvindo nossos episódios, porque é bastante importante que você participe. Querendo deixar alguma pergunta, alguma participação, fique à vontade, nós estamos sempre atentos e trazemos os assuntos aqui para você estar discutindo conosco. Olha, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que precisa ser repetido a cada algum tempo e com alguns formatos diferentes. Eu quero conversar sobre terapia sexual. Quem é o terapeuta sexual? O terapeuta sexual é uma pessoa, um profissional, que trabalha com questões de sexualidade. Mas espera aí. Qual é a função de um terapeuta e como nós vamos distinguir? Eu quero separar com vocês algumas coisas. Por exemplo, uma boa parte dos terapeutas sexuais são psicólogos, são formados em psicologia. Isso significa que esses profissionais têm um conselho, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que cuida para que você seja atendido por um profissional que dê atenção a questões éticas, questões profissionais, questões teóricas, questões práticas, que são da psicologia, que não façam uso de coisas que não tenham a ver com a psicologia. É verdade. Existem coisas que nós não sabemos se funcionam. Existem coisas que nós sabemos que funcionam. Dentro da psicologia, essa ideia, vamos dizer, baseada em evidências científicas, ela é muito importante. Então, um terapeuta sexual formado em psicologia, ele vai cuidar de fazer uma atenção, de dar uma atenção a você através de técnicas que são compreendidas, que são reconhecidas como funcionais. Ou seja, não vai haver uma tentativa. Nós não trabalhamos por tentativa e erro. É correto você pensar que talvez uma técnica não sirva para você ou simplesmente você não goste da ideia. É verdade. Você pode dizer para o seu terapeuta, eu não gosto disso, não gostei dessa ideia, eu acho que eu não vou fazer. Tá bom. Nós podemos buscar outro tipo de técnica para que seja funcional, mas tem que ser funcional. Não é uma brincadeira, não é um jogo. Afinal, o terapeuta não está disputando com o paciente, o cliente. Não estamos numa situação de disputa para ver quem ganha mais, quem sabe mais ou quem vai ser melhor. Nós estamos trabalhando junto, em conjunto. E é isso que é o processo de psicoterapia. Então nós estamos falando que um terapeuta sexual formado em psicologia propõe, na verdade, um mecanismo de psicoterapia que vai estar focada na sua vida, na sua perspectiva de vida. Não é da perspectiva do terapeuta. O que eu sei para mim, o que funciona para mim, o que eu gosto, o que eu prefiro, é da minha vida pessoal. Da sua vida pessoal, você que vai dizer. Mais do que dizer, você o tempo todo precisa dizer. Ou seja, gostei, não gostei, achei, não achei, senti, não senti. Sim, a cada coisa que você fizer e você faz, você também está pensando coisas e está sentindo coisas. E essa movimentação ela é muito importante para a nossa vida sexual. Na terapia sexual, o terapeuta ele tem que ter uma formação. Essa formação não é básica ali da faculdade, ou seja, não é porque eu fiz a faculdade de psicologia que eu já sei e sou um terapeuta sexual. Eu posso ser um psicoterapeuta focando a vida geral das pessoas. Verdade, mas um terapeuta sexual é um psicólogo, então aqui um psicoterapeuta, que vai dar uma atenção especial para a sua vida sexual. Atenção como? Olha só, eu chego num consultório de terapia sexual, o que o terapeuta vai questionar? Sim, ele vai perguntar. Aliás, espero que ele pergunte mesmo.
sobre a nossa vida sexual. O quê? Ué, qual é o problema que nos traz aqui? Primeira coisa. Esse problema, quem é que participa desse problema? Eu sou casado, casada, tenho uma namorada, um namorado. Ok, quem é essa outra pessoa? Como é que é essa outra pessoa? De verdade, o ideal seria essa outra pessoa também ir para uma nova consulta para que o casal seja compreendido enquanto casal. Por quê? Porque o problema sexual está acontecendo na existência deste casal. Não está acontecendo por si só. A outra pessoa é importante, muitíssimo importante. Então o terapeuta também vai pedir, solicitar, exigir? Bom, mais ou menos, né? Ou seja, olha, você tem uma parceria sexual. Quem é essa pessoa? Ela pode estar aqui com a gente? Podemos estar juntos aqui? Para quê? Porque a outra pessoa também vai ter que contar coisas. Contar quais? O que ela gosta, o que ela deixa de gostar, como é que ela pode contribuir, o que ela precisa no relacionamento. Vai haver uma interface no casal que é uma troca entre os dois. E é mais fácil um processo, um programa, um tratamento de psicoterapia focada na sexualidade, é mais fácil com um casal? Para os pacientes é. Para os terapeutas não é tão simples não, porque multiplica a nossa necessidade de atenção e cuidados. Mas para o paciente, para o cliente, é algo muito especial, porque mais rapidamente nós andamos. Afinal de contas, na frente do terapeuta, eu já estou conversando sobre coisas que vão dar um passo à frente, melhorar as coisas. Entenderam? Pois é. Então, vejam só. Eu procuro um psicoterapeuta, mas é um psicoterapeuta que trata de problemas sexuais. Se o meu problema é sexual, vai ser mais fácil, vai ser melhor. Porque existem várias coisas que um terapeuta, um psicoterapeuta vai ter que aprender antes de ser um terapeuta sexual. Muitas coisas. Bem, de verdade, várias coisas. De verdade, existem coisas relacionadas a como o nosso corpo funciona. Nosso corpo, os seres humanos têm corpos semelhantes, verdade? Verdade. Mas os corpos também são diferentes fisicamente, em termos de formato, em termos de funcionamento. Não é só o corpo de uma pessoa ser diferente do corpo de outra pessoa. O meu corpo é diferente a cada fase de vida, a cada faixa etária, meu corpo vai se modificando. Então, um terapeuta sexual também tem todo um aprendizado de como esse corpo funciona sexualmente, como ele pode funcionar sexualmente. E quais são os problemas físicos, doenças que afetam esse corpo físico. Nós vamos aprender tudo isso? Minimamente uma série de coisas para sabermos quando precisamos enviar esse paciente para um médico urologista, um médico ginecologista, um médico endocrinologista ou um psiquiatra. Para quê? Para alguma coisa complementar, alguns cuidados complementares. Vocês sabem que uma das coisas importantes que precisa e pode ser feita nas primeiras consultas é exatamente questionando o nosso cliente, nosso paciente, se tem passado por um médico, mas qualquer médico. Primeiro, pensamos, os homens por urologistas que até se chamam de andrologistas, porque esse médico vai prestar atenção em como o corpo do homem está funcionando ou deveria funcionar. Vai ver aquela coisa dos hormônios assim? Também. Mas se o problema for hormonal, um endocrinologista vai ter um cuidado sobressalente. Sim, então aí poderia ser um endocrinologista. Mas e se for uma mulher que me procura no consultório com uma queixa sexual? As mulheres, elas mais frequentemente se consultam com os ginecologistas. Tá bom? Essa paciente veio, ela mantém anualmente uma consulta com o ginecologista e o ginecologista disse que está tudo muito bem. A primeira pergunta que eu vou fazer na sequência é: seu ginecologista já te perguntou sobre sua sexualidade? Não, nunca. Então vou precisar da opinião de um ginecologista que atenda a questões sexuais, porque existem algumas coisas específicas sobre anatomia, sobre funcionamento fisiológico, que a mulher pode precisar de uma atenção diferenciada. Olha só, então eu, terapeuta sexual,
Eu vou dar uma atenção para essas outras coisas, porque essas outras questões, as questões físicas, são importantes. Afinal, estão na nossa base corporal para que nós venhamos a funcionar. Mas não ficamos aí só, não. Veja, eu vou estar preocupado e atento sobre como é que essa pessoa teve sua vida sexual, como ela desenvolveu sua vida sexual. Para quê? Bom, se ela tem um problema, ela aprendeu a ter um problema. E o aprendizado de ter um problema aconteceu no passado. Então eu preciso entender esse mecanismo, vou fazer uma série de perguntas. Porém, a minha atenção maior vai ser no aqui e agora. Quando foi sua última relação sexual? Você se masturba, você tem atividades sexuais variadas, de que tipo, como, com quem, onde, de que maneira? Quais são suas preferências, seus gostos sexuais? Temos que falar tudo? Temos não, nós podemos, vai ser uma oportunidade de falarmos. E essa oportunidade não deve ser perdida. Bom, então já esmiuçamos uma série de coisas sobre como são os comportamentos sexuais. Não são só comportamentos, são pensamentos. Você tem pensado sobre sexo? O que você pensa de sexo? Como é que é a sua dedicação sobre o pensar a respeito de sexo? Você tem se dedicado tempo a procurar informações sobre a vida sexual, sobre o funcionamento sexual, sobre sexualidade? Sim, não, aonde? De que forma? As fontes são fidedignas, são baseadas em ciência? Ou, olha, tenho assistido uma série de vídeos por aí que falam de coisas sobre sexo. Ah, são só opiniões? Espera um pouquinho, vamos começar a conversar sobre cada dessas coisas. Muitas das nossas ideias, nossas compreensões sobre a sexualidade, sobre o nosso funcionamento sexual, muitas vezes é o quê? Simplesmente, pura e simplesmente, opinião. Opinião no mau sentido, ou seja, alguém deu uma opinião e de repente eu estou ali achando que essa é a verdade para todas as pessoas. Não, as verdades mudam de pessoa para pessoa. Bom, o terapeuta sexual, então ele tem essa maneira de perguntar. Isso tudo é feito numa primeira consulta. A maior parte dessas informações são perguntadas numa primeira consulta. Como eu já contei para vocês, seria ótimo nós termos o casal junto na minha frente para que eu possa perguntar coisas de como esse casal funciona. Que mais? Eu tenho que compreender também que, além de como essa pessoa vive nesse casal, como é que essa pessoa compreende essa outra pessoa, esse casal? Qual é a finalidade desse casal, dessas duas pessoas estarem juntas? Não, a gente casou para ter família. Perfeito. Você já tem família? Temos, meus filhos. Que mais? Que mais? Esse casal continua servindo para quê? Muitas vezes nós percebemos uma pessoa ou um casal chegar no consultório porque já tiveram os filhos estão sendo criados, já estão adolescentes. Esse casal parou de pensar em si, em termos de casal, porque eles já cumpriram uma finalidade social. Ter filhos. Pronto, já cumprimos. O mundo disse que eu precisava ter filhos, já tive. Não. Agora nós temos que ter alguma outra função. Esse casal tem que ter uma função para os dois indivíduos. E o terapeuta vai ajudar a construir essa nova forma de ser para o futuro. Ah, mas o mundo continua influenciando? O mundo influencia desde que nascemos. O mundo influencia trazendo um monte de regras, um monte de ideias. O mundo diz que nós precisamos ser assim, ser assado. Olha, você nasceu com pênis, você é um menino e meninos são assim, 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 assado. E a mesma coisa acontece para as meninas. Ou seja, o mundo nos diz o que temos que fazer. Mas nós temos que fazer? Pode ser. Pode ser que isso, nós podemos nos sentir muito confortáveis sendo da maneira que somos pedidos, exigidos de ser. Aí quando não nos sentimos confortáveis, aqui nós temos problemas, porque nós vamos estar brigando com o mundo. Quer dizer, o mundo em que nós nascemos também traz facilidades e problemas. Então eu também vou ter que questionar essa pessoa sobre como é que é o entorno dessa pessoa. A família de origem, a escola, desde que entrou para a escola, os grupos de amigos, se mudaram, não mudaram, religião, a instituição religiosa, o mundo religioso. Muitas vezes as pessoas colocam culpa na religião por algo que lhes acontece sexualmente. Olha, pode ser, mas pode ser que não. Então nós temos que pensar nisso, sobre como melhorar essa condição. Melhorar a condição para você, pois é isso que o terapeuta vai fazer.
pensar no seu corpo, em você indivíduo e você nesse mundo social com todo o seu histórico de vida. E eu já usei um argumento. Para onde? Para onde você vai? Para onde você quer ir? Como é que você quer que as coisas aconteçam? A gente vai conseguir fazer tudo? Não. Mas nós precisamos aprender quais são as coisas que podemos fazer, quais as coisas que nós podemos exigir de nós. E essa conversa na psicoterapia é uma maneira de solucionarmos problemas. Então não são só problemas sexuais. As situações, problemas à volta da sexualidade também são coisas importantes. Afinal, um problema no trabalho pode consumir muito tempo e energia dessa pessoa durante uma semana. Se for só uma semana, tá, uma semana no ano, ok. Mas e se eu entro em ansiedade muito, o tempo todo, com relação ao trabalho? Ansiedade não é bom para sexo. Na verdade, nervosismo, ansiedade, preocupações são péssimos para sexo. São estados de humor, são emoções muito ruins. Mas como é que a gente cuida disso? Nós temos que aprender a mudar a nossa forma de reagir para reagirmos de outra maneira que não fiquemos tão ansiosos. Então podemos fazer isso? Podemos. Nós temos o direito de mudar. Não é só o direito de mudar. Existem formas de procurarmos e de conseguirmos mudanças. E é para isso que serve a psicoterapia. Veja que eu estou contando para vocês que o modelo da psicoterapia não é um modelo que vai dizer para o paciente: então essa semana você faz isso, aquilo, aquilo outro, até mais. Quando você conseguir fazer isso, a gente volta a conversar. Não. Também tem isso. Mas, por exemplo, se eu solicito alguma coisa que possa fazer sentido, e peço para o meu paciente, para o meu cliente, que durante a semana ele consiga fazer alguma coisa. Na outra semana ele diz: não consegui fazer. Ótimo, estamos sentados aqui nesse processo de psicoterapia e agora vamos compreender como é que é isso de não conseguir se dedicar a alguma coisa que mais provavelmente resolveria um problema, que mais provavelmente faria você se sentir bem. Então é psicoterapia. Essa é a diferença de alguém que fica ensinando técnicas. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar em como nós funcionamos para poder haver e produzir uma modificação. Puxa, a modificação é só no indivíduo? De maneira alguma. A modificação é no casal, nas pessoas envolvidas nessa relação, no relacionamento sexual. Por quê? Porque a outra pessoa, ela pode não ser culpada, mas ela é responsável, ela é corresponsável, ela participa e tem participado do problema. Então a outra pessoa também tem que mudar? É mais plausível nós dizermos que o casal precisa modificar algumas coisas. O casal precisa modificar algumas intersecções de como lidam com alguns problemas. Como assim? Até mesmo a maneira pela qual eles solucionam problemas, desenvolver mecanismos para que, aos poucos, o mecanismo de solução seja mais fácil e adaptado para esse casal. Porque se eles voltarem a ter um problema sexual, eles também já têm um modelo de lidar e fazer modificações. Verdade? Então, conto para vocês assim, que essa questão de problemas sexuais também exige do terapeuta ter uma formação em uma psicoterapia de casais, que saiba como lidar com casais. Veja que eu já ampliei as coisas. Eu estou formado em psicologia, eu tenho que aprender uma série de coisas de como o corpo funciona, tenho que estar em contato com outros profissionais de saúde, médicos, por exemplo. Pode incluir aí também, além do médico urologista, do ginecologista, do endócrino. Pensem também, quem sabe, ou uma fisioterapeuta. Os fisioterapeutas podem nos ajudar muito no desenvolvimento de questões sexuais ou solucionar problemas sexuais. Por quê? Porque, de alguma maneira, o corpo tem que aprender novos formatos, novas maneiras de se expressar para que a gente vença, supere, deixe para trás o problema sexual. Então, também podemos estar precisando dos fisioterapeutas. Eu vou sempre questionar meus pacientes, minhas pacientes, sobre a possibilidade de, sim, fazer uma consulta em fisioterapia para ver se a proposta da fisioterapeuta, é coerente e você se sente bem com essa proposta de alguém tocar o seu genital para que
você também desenvolva novas formas de reagir. Pois bem, tem mais alguma coisa que nós precisamos aprender a fazer para sermos terapeutas sexuais? Exercitar. Exercitar o processo de psicoterapia. Então significa que eu vou ter pacientes de cobaia? Não, cobaia não. Mas o terapeuta precisa aprender a ter os mecanismos individuais. Não são mais os técnicos. E aprender a como interagir de uma maneira útil com essas pessoas. Sim, isso acontece como? Através de um processo que é o de supervisão. Esse terapeuta recém-formado vai procurar um terapeuta mais treinado, mais antigo, em quem ele confie, que perceba, puxa, ele fala a mesma língua que eu, usa as mesmas teorias psicológicas que eu. Nossa, é aqui mesmo que eu vou conversar. Eu estou atendendo problemas sexuais assim. Ah, não, eu não trato problemas sexuais. Então eu vou procurar um terapeuta, um supervisor, que também fale de problemas sexuais. Pronto. Temos o mecanismo para nós, terapeutas, aprendermos como colocar nossa atenção em nós mesmos para facilitar o processo, o encaminhamento do nosso paciente, do nosso cliente. Isso significa que muitas vezes nós precisamos aprender algumas outras coisas que estão além da teoria, além da questão técnica, até mesmo da aplicação da questão técnica. Mas temos que aprender como nós, pessoas, funcionamos ali. Ainda assim, preciso contar para vocês que você pode procurar um terapeuta sexual e, de repente, você procura esse terapeuta, quer trazer um problema, e esse terapeuta não atende. Ah, então tem isso. Existem problemas que determinado terapeuta não atende? Isso, porque esse terapeuta aprendeu que é um limite. Olha, essa coisa, essa situação, este problema, esta condição, eu não atendo. Eu não sei fazer, eu não quero perder o seu tempo. E aí tem todo um cuidado e um preparo para um encaminhamento para um outro colega que faça atendimento desse tipo de problema. Sim, então eu contei para vocês que o terapeuta tem que desenvolver muito mais coisas pessoais do que simplesmente abrir um livro e aprender num manual um passo a passo de como resolver coisas. Exatamente. É um processo psicoterapêutico. Alguém ainda podia estar dizendo, e isso demora muito? Pode demorar. Mesmo quando nós focamos a psicoterapia, ainda é necessário compreender que alguns processos dependem de muito tempo para desenvolver. Afinal, se eu tiver 30, 40 ou 50 anos, há quantos anos eu estou vivendo esse problema? Aliás, eu posso ter vivido uma parte da minha vida sem problema e a outra parte está sendo com problema e eu vou dizer assim, mas eu não mudei nada. Pois é, então mesmo a parte da nossa vida em que estávamos funcionando, já havia alguma coisa de errado para o nosso bom funcionamento sexual. E aí que entra o psicoterapeuta de novo, que ele pode compreender e te ajudar a sair dessa situação, nessa condição. Pois é, então eu posso demorar um pouco mais de tempo? Pode, mas quanto que é um pouco mais de tempo? Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, mas também podem ser 6 meses. É mais comum ser 6 meses ou 2 anos? É mais comum perto de 1 ano. Isso é verdade. Por quê? Porque não somos indivíduos, nós, os seres humanos, não somos seres simples. Nós somos seres complexos, cheios de complexidades. Os relacionamentos humanos e os casais também têm outras complexidades. Viram? Nós temos que aprender por aí e entender que nós temos alguns passos importantes para aprender. Puxa, você que está me ouvindo, de repente se formou em psicologia, ou está se formando em psicologia, ou pretende fazer a faculdade de psicologia com a intenção, eu quero trabalhar com sexualidade. O que eu tenho que fazer? Pois é, primeiro se dedique à faculdade, porque nós precisamos aprender uma série de outras coisas. Depois, vamos pensar num curso de pós-graduação, um curso de especialização, um curso de sexualidade e talvez um complemento, uma formação específica sobre terapia sexual, porque aí eu vou ter a oportunidade de lidar com as minhas características pessoais e como é que eu vou me expressar enquanto profissional de saúde mental, um profissional de saúde sexual. Guarda essa frase, saúde sexual é muito importante. Você tem saúde sexual? Você está vivendo uma saúde sexual? Você quer ter saúde sexual?
pode precisar de um terapeuta sexual. Mas a gente vai ter saúde? Vamos procurar fazer tudo o que estiver ao alcance para que a saúde exista. Feito? Te vejo domingo que vem, 20h30, conversando aqui na Rádio Vibe Mundial. Todas as semanas podemos ter alguns convidados para trazer assuntos diferentes. Até mais. Vejo vocês semana que vem. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30.